Governador, bem-vindo. Obrigada pela participação aqui com a gente nesse momento tão crítico em que está todo mundo querendo conversar com o senhor, todo mundo querendo ter uma entrevista exclusiva com o senhor e nós aqui no Estúdio I temos esse privilégio. Antes de mais nada, queria saber se o senhor, como é que está a saúde do senhor nesse momento que tem tanto desafio aí para gerir esse estado pela frente. Estou bem melhor do que estava, né? Ainda estou assim, recuperando as minhas taxas. Não é um processo fácil, a quimioterapia foi muito forte, muito violenta e esse linfoma que eu tive diz que ele está dando muito em jovens e de 24 a 26 anos de idade. Meu tratamento foi para um jovem, eu já com 61 anos de idade, não é trivial suportar, mas estou reagindo, as taxas estão melhorando, nada um pouco mais devagar, mas tem que enfrentar. Bom, a gente torce. Eu que agradeço e agradeço pela oportunidade de estar aqui a todos vocês. Governador, desafios aí para o estado do Rio de Janeiro, a resistência às medidas que foram anunciadas na semana passada vai ser grande, o senhor sabe disso melhor que nós. Resistência nas ruas, pessoas que já foram para as ruas se manifestar, haverá ações na justiça e haverá o desafio de ter essas medidas aprovadas na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. São 22 projetos de lei, 6 decretos. O senhor está confiante, acha que vai ter problemas na Alerj? O que o senhor acha? Não é um projeto fácil de ser aprovado, mas eu estou aberto à discussão, tenho conversado com diversos parlamentares, mostrando a toda a sociedade. Fui à Firjan na sexta-feira, conversei com a FEComércio, mostrando a dificuldade que o Estado tem hoje. O Estado hoje tem cerca de 438 mil funcionários e cerca de 232 mil aposentados que absorvem quase toda a nossa receita que nós temos de arrecadação hoje. O Estado tem 16 milhões e 600 mil pessoas que nós temos que cuidar, cada vez exigindo mais segurança, mais saúde, mais educação. E infelizmente, hoje o Estado não consegue honrar com seus compromissos de estar pagando em dia esses 438 mil funcionários. Então, a discussão que nós queremos fazer, toda a previdência pública no país hoje, quando tem um desequilíbrio da Previ, que é do Banco do Brasil, da FUNCEF, que é da Caixa, do Portos, que é dos Portos, do Correio, da Petrobras, quando tem um desequilíbrio, a pessoa que está ali aposentada, ela ajuda na contribuição da Previdência Pública. Essa discussão é que nós estamos fazendo. É uma escolha que eu sei que é difícil. Longe de mim querer tirar direito adquirido das pessoas, penalizar essas pessoas que já ganham mal. Os funcionários do Executivo são que têm os piores salários, mas é uma conta hoje que ela chega para todo mundo, estou tentando colocar essa discussão e levei esse projeto para a Assembleia Legislativa, mostrando que todos os poderes têm que compartilhar, têm que ajudar para a conta não ser tão salgada só para o Executivo. No momento em que o Estado brasileiro, hoje, o cidadão brasileiro que está com 14 milhões de desempregados, com as pessoas demandando mais por serviços públicos, querendo mais saúde, a nossa rede hoje aumentou o atendimento em 28%, com toda a dificuldade que nós estamos com os pagamentos na saúde. A nossa educação aumentou a matrícula em 18%, porque a população não tem como pagar um plano de saúde em um colégio particular. Governador, não há dúvida que esse plano do governo do Rio é um dos mais duros que eu já vi, embora a devolução de dinheiro, como o senhor disse, o fundo de pensão da Caixa, dos Correios, e isso já está sendo feito também por funcionários dessas empresas. Mas a minha pergunta é a seguinte, não demorou muito para o Estado do Rio de Janeiro começar a tomar providências? Porque eu vi sua entrevista no final da semana, o senhor dizia, o Brasil recuou 7%, quer dizer, o orçamento do Rio de Janeiro
foi estimado num preço do petróleo que já não existia mais, a queda da atividade econômica, não demorou um pouco? É claro que a gente reconhece até a coragem mesmo do governo do Estado do Rio, mas não demorou um pouco, não só em relação ao calendário eleitoral, mas em anos, porque tem 2 anos que nós estamos andando para trás e vendo que a economia está andando para trás, que não ia ser uma coisa rápida, fácil, a recuperação econômica. Cristiana, nós seguramos ao máximo de mandar essas medidas, que são medidas duras, mas nós não deixamos de agir. E o Estado fez um grande esforço, eu me lembro de ter vindo aqui num outro horário, ainda com a Leilane, colocado para ela, que o Estado estava fazendo um grande esforço de ter receitas extraordinárias. Aí ela falou assim... Mas o senhor não incluiu privatização aqui, é ideológico ou não? Não. Deixa eu só terminar essa... Nós fizemos, em 2015 e 2016, 15 bilhões e 600 milhões de reais de receitas extraordinárias. Não é trivial você, numa economia parada, como você colocou aí, com menos 7%, você arranjar 15 bilhões e 600 Como quais, milhões. governador? Usamos depósito judicial, fizemos um TAC com as empresas, um termo de ajuste de conduta, com as empresas que deviam ao Estado. Conseguimos 2 bilhões e 900 milhões com o presidente, com o governo federal. Isso tudo somado, todos os ajustes, a contenção de despesas que nós fizemos no Executivo, nós voltamos, para você ter uma ideia, Cristiano, ao custeio de 2013. Mas estruturalmente 2013, então, isso ficou, tudo proporcionou os 15 bilhões de reais que fez a travessia. Uma luz amarela acesa, né? Não é à toa que vocês parcelaram, adiaram para 2016 o pagamento do 13º do ano passado e tal. Então, mas a gente... eu estou trabalhando e agora não quero contar mais e não dá, que eu falava, agora não é mais tirar coelho da cartola, agora não tem mais cartola. Se eu tivesse conseguido o que nós estávamos pleiteando em Brasília, nós faríamos a travessia. Nós estamos há 2 anos discutindo um projeto que é direito do Estado, que é fazer a securitização da dívida ativa. Está no TCU, no Tribunal de Contas da União. Eu não posso mais esperar. Isso dá quase 6 bilhões só para o Estado do Rio de Janeiro de receita. Se eu tivesse esse recurso, não estaríamos enfrentando as dificuldades. Então, a tomada da medida agora é porque nós não podemos mais ficar esperando. Se eu não mandasse, e se eu não conseguir a aprovação desse pacote, ano que vem, nós vamos pagar 7 folhas das 13 que o Estado tem que pagar. Governador. Até agora, a gente, com toda a dificuldade que tem, ainda não deixamos de pagar uma folha. Mas eu estou vendo o cenário do ano que vem, por isso essa tomada de medidas. Muito dolorida, inovadora, nenhum Estado fez um ajuste dessa magnitude, nem o governo brasileiro. Agora, eu não tenho as medidas que o governo federal tem, de declarar um déficit de 170 bi e emitir moeda. E fazer por medida provisória. Mas, governador, só rapidamente antes do Otávio, é o seguinte, a percepção da população é que são medidas duras demais, e a percepção é que vai todo mundo pagar a conta, principalmente os servidores e os aposentados que já ganham pouco, já são penalizados, mas todo mundo na medida que ICMS vai subir para uma série de itens que consumimos todos, né? Eu acho então, e como é que convencer a população a engolir esse sapo, governador? Por isso que todos estão pagando. Eu acho que a gente tentou... A grande crítica que fazem ao pacote é que nem todos estão pagando. Como assim? Então, vamos lá, vamos dividir o pacote em 2. Pacote não, as medidas. As medidas, em tostão e bilhão. Uhum. Então, na parte do tostão, a faca está afiada. Nós vamos no restaurante popular e tiramos ali a refeição de 2... É bom colocar isso, Otávio, assim, o restaurante popular, a gente vai tomar até junho de 2017, Sim. o Estado arcando. Eu vou tentar... graças a Deus, apareceram diversos empresários procurando que querem ajudar a continuar com o restaurante popular. Mas eu vou conversar com o prefeito Crivella e vou conversar com outros prefeitos de outras cidades que já assumiram. Ótimo, porque hoje alguns já pararam de funcionar por dívidas. Mas
voltando aqui à pergunta, ou seja, a faca foi ali, no restaurante popular. No aluguel social, que é ajuda para quem não tem seu teto, a faca foi ali 2017. até junho. Agora, é importante... Também no renda maior, a faca foi ali até junho. E aí, se a gente passar agora para o bilhão, para o capítulo do bilhão, né? Nós temos aí renúncia fiscal, que tem um relatório do TCE, diz que são 138 bilhões em 5 anos. Tem até um quadro aqui, vou colocar aqui para a gente. Que o Estado deixou de arrecadar. Não foi anunciada nenhuma medida para aumentar a transparência, para a gente saber quem está recebendo, por que está recebendo e os benefícios e os malefícios disso. Dívida ativa, são 60 bilhões também de dívida ativa. Nenhuma medida assim foi anunciada, o TAC, não foi anunciada. O segundo item da dívida ativa são empresas que agrediram o meio ambiente, multas ambientais. E, por fim, uma renegociação de passivos, de contratos. Assim, o PMDB Fluminense, infelizmente, ele produziu algumas cenas explícitas, digamos assim, de promiscuidade entre agentes públicos e prestadores de serviço. Otávio, uma das coisas que eu tenho boa é a minha cabeça. Vamos lá. Mas eu não consigo guardar isso tudo que você está me perguntando. Então vamos lá. Vamos no ponto. Eu falei tostão e bilhão. Tostão e bilhão. Vamos voltar. A síntese é o seguinte. Vamos voltar no restaurante e no aluguel. O senhor usou a faca no tostão e uma pluma no bilhão. Os restaurantes e o aluguel social. O aluguel social, nós entregamos mais de 2.000 apartamentos em Friburgo. E antes de junho de 2018, nós vamos entregar 1.760 apartamentos em Teresópolis. Vai ficar faltando só a cidade do Rio com aluguel social. Toda a região serrana, nós vamos terminar com aluguel social. E que é uma obrigação também que o Estado assumia, quando podia, que é uma obrigação do município ou do governo federal. O governo federal, tanto que nas enchentes, banca o aluguel social durante 6 meses. Eu vou bater lá na porta lá, não vou ficar só com essa conta para o Estado. Que hoje o Estado não tem condições de fazer. Os restaurantes é a mesma coisa. Se está aparecendo empresários que querem ver um modelo deles fazerem, ótimo, a gente vai fazer. Agora, vou conversar com cada prefeito. Tem a prefeito que se reelegeu que está assumindo o restaurante. Eu vou conversar com cada um. Né? Agora, eu não... E assim, a gente está sendo duro nessa questão. Eu volto a falar da dívida ativa. Se teve o Estado que cobrou, que conseguiu resultados, tanto que eu coloquei aqui na pergunta de quanto é a dívida e quanto foi recuperado? 66 bilhões, nós recuperamos cerca de quase 6 bilhões de reais. Tem muita coisa da dívida ativa? É significativa, é uma das maiores do Brasil, porque você vai lá, desses 60 bilhões está a Varig. Você vai lá, tem uma série de empresas que são inadimplentes, que foram montadas aqui, como algumas refinarias, que funcionava durante um ano e no outro ano sumia. Então tem muito da dívida ativa que você tem que apurar, o que é bom e o que é ruim. Nós conseguimos diversas ações com a Petrobras, de litígio na dívida ativa, com as telefônicas. Avançamos muito, agora ainda temos muito para fazer. O que a gente estava querendo com a dívida ativa? Vender para um banco. O que eu quero fazer é vender para um banco, porque aí pelo menos... E você olha no ponto como nós estamos sendo duro, na nossa lei está ali, é inovador, não vai ter mais refis. 10 anos sem refis. Porque, infelizmente, o empresário, e eu entendo a dificuldade do empresário, ele está lá, ele paga primeiro o fornecedor, ele vai pagar primeiro o funcionário dele, vai pagar primeiro o imposto de renda, o ICMS fica por último lá para ele pagar se sobrar dinheiro. E transparência na renúncia fiscal? Vamos botar 138 bilhões. Não são 138 bilhões, se dá relatório do tribunal, mas está errado. Nós já demonstramos que está errado. Falta transparência. Falta, mas está errado para o tribunal colocar um número desse sem nem... Qual é o número? 33 bilhões está na nossa lei orgânica. Agora, você sabe como é que é 33? E onde é que a gente acha assim? Eu acho que o cidadão tem direito à transparência. Tem direito a saber. Eu procuro assim, pois é. Otávio, nós vamos botar na internet todos esses... Quando? Agora, mandei
assim que tiver, colocar tudo transparente. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção, essa empresa, uma empresa de implantes especializados não existe e tal. isso. Pois é, a empresa diz que nunca recebeu foi errado isso, a segunda maior beneficiária. A segunda maior beneficiária, Está né? errado. Então, o senhor concorda que falta transparência? Falta transparência e falta também... Mas está errado no Tribunal de Contas do Estado? É o que o governo do Estado diz. Está errado esse número, eu estou falando. Né? Governador, são 33 bilhões e está na nossa lei orgânica. E eu vou colocar para você aonde está. Porque se você dá um incentivo para a Nissan transferiu toda a sua base para cá, ela podia estar ali em Resende, ela podia estar em Cruzeiro. Não, o problema não é o incentivo fiscal, o problema é a transparência. Eu sei, e por isso que a gente vai colocar na internet. Eu determinei que todos estejam do mais alto ao mais baixo. Agora, 70% dos incentivos desses 33 bi são dados pelo CONFAZ. Conselho Fazendário, né? Os 20, e que tem que ter a anuência dos 27 secretários de Fazenda. Desses 70%, quase 9 bilhões de reais é cesta básica, que tem que ter a anuência dos 27 secretários de Fazenda na renúncia fiscal. O Rio de Janeiro perdeu, Otávio, e a gente agora está tentando recuperar todo o setor de distribuição farmacêutico, remédios, as fábricas, foram tudo embora para Goiânia. Pega na página de Goiás aí, que é a secretária Ana Carla tem uma ótima página, eu pedi para nós copiarmos e colocarmos os incentivos, mas foi tudo embora do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um grande esforço para eles retornarem para o Rio. Tem prazo para estar na internet? Tem prazo para estar na internet? Eu quero mais rápido, não é fácil, mas eu quero colocar tudo que tiver já sacramentado, desses 33 bi, pelo menos, que nós mandamos para a Assembleia Legislativa, que seja colocado em transparência na internet. Governador, mesmo se o senhor... E assim, desculpe, claro. Roland, Otávio, se tiver uma outra montadora querendo vir para cá, como nós perdemos a BMW para Santa Catarina, se tiver uma outra querendo vir para cá, como a Renault, e que a gente perdeu para o Paraná, nós vamos brigar, eu vou mandar a lei para a Assembleia, porque o emprego que está sendo gerado ali, eu pedi para colocar o número de empregos, ajuda a economia. O cara está indo consumir no supermercado, na farmácia, se nós não tivermos. E o Rio de Janeiro perdeu. A Fiat foi embora de Caxias, foi para Belo Horizonte. Hoje, Minas disputa com a gente o segundo polo automotivo, só com a Fiat lá. Então, se teve uma política que a gente acertou, foi essa. Não é a desoneração que está fazendo a crise do Estado. Mas eu estou reclamando da falta de transparência. Eu sei. Governador, mesmo que o senhor consiga a aprovação das medidas na Assembleia, a gente sabe que o resultado não vem agora, nem no mês que vem, nem... Não, mas vem para 17, vem para 18. Pois é. Eu queria saber com o senhor o seguinte, como administrar o Estado pelos próximos meses sem dinheiro em caixa? O Estado do Rio acabou de ter as contas bloqueadas pelo governo federal por dívidas que não consegue saldar. O que vai ser, a curto prazo, o Estado do Rio? É uma dificuldade imensa, que não é diferente dos outros meses, que o governador Francisco Dornelles ficou à frente, e para nós, pelo menos, honrarmos os pagamentos com o funcionalismo público. O 13º está garantido para esse ano ainda? Ainda não. Eu estou trabalhando muito, estou indo para Brasília e no telefone pendurado sistematicamente, tentando viabilizar algumas operações para fazer o 13º. Eu dei um dos casos aqui de securitização da dívida. Nós temos um fluxo de royalties de petróleo que vence em 2020, que foi a negociação do ex-governador Garotinho com o ministro Pedro Malan, que eu quero ver se eu faço alguma transação com esses royalties de petróleo. Então, tem uma série de iniciativas que nós estamos trabalhando e ver se consigo. Não é fácil, eu não quero nada que não seja dado para outros estados. Tem 21 estados na mesma situação que o estado do Rio de Janeiro, tem 3.500 prefeituras na mesma situação, cada um com seus 2 meses de salário, com 3 meses de salário, parcelando até o 10º dia útil. Eu entendo a dificuldade de todos. Eu quero que tenha uma lei, e é o que a gente está batalhando com o ministro Henrique Meirelles, com a secretária do Tesouro, Ana Paula, onde nós possamos, assim como foi a renegociação da dívida lá com o governador Fernando Henrique, quando o ex-governador Divaldo Suruagi entregou a chave para o Fernando Henrique, nós queremos também
fazer a renegociação da Previdência Pública. É pior do que a dívida hoje. É muito maior do que a dívida dos passivos atuariais que tem hoje dos estados e das prefeituras, principalmente de capital, com o seu funcionalismo. O que eu quero deixar para o meu sucessor é a garantia para o funcionário público de que ele vai aposentar e receber. Hoje, pouquíssimos estados no país, só os mais novos, é isso que têm eu uma queria falar com o previdência senhor. equilibrada. Eu queria falar isso com o senhor. Eu converso, por exemplo, com o governador da Bahia, com os políticos da Bahia. Eles comparam Bahia com Rio de Janeiro. Acho que vocês são miliardários, porque aqui teve petróleo durante muito tempo e nem por isso a saúde e a educação foi na mesma proporção melhor oferecida à população do Rio. Agora o senhor fala nessas contas que estão sendo feitas aí, que o senhor quer recorrer ao governo federal para pagar essa negociação do garotinho, mas tudo isso é dinheiro que entra e acaba e a conta vai continuando. Até para mostrar aqui exatamente uma matéria do Globo sobre isso, a participação do investimento em saúde, segurança e educação caindo no Rio de Janeiro. Isso aí foi um levantamento feito a partir de 2008, a gente vê aí a queda, né, dos investimentos ali em verde educação, azul, saúde, antes de cair o preço do petróleo. Me desculpe, mas eu questiono alguns dados, porque o orçamento de segurança pública, nós saímos em 2006, era de 2 bilhões de reais para 9 bilhões e 600 milhões, multiplicando por 4,5%. Segurança... 4 vezes e meia. Segurança é uma área que visivelmente melhorou e vamos ver agora. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que fazer com a conta dos inativos? O senhor falou de 21 estados, o senhor acha que essa previdência dos estados deve ser discutida no âmbito da reforma da Previdência Federal? Ou cada estado vai fazer a sua? Vocês estão conversando, os senhores governadores, trocando opiniões, porque realmente tem uma faixa de idade que é hoje impraticável diante da expectativa de vida da população. Principalmente algumas categorias, né, Cris? Você pega, por exemplo, policiais militares, né? Muitos coronéis que estão aposentados precocemente, né, entre aspas, mas São Paulo, se não me engano, tem 2.000, uma coisa assim, quer dizer, eu não sei se isso tem que ser discutido também, porque são pessoas que saem aí É possível esse entendimento com outros estados para mudar isso? Eliminar os regimes especiais? Assim, não é uma coisa fácil. Eu acho que o presidente Michel Temer é a pessoa talhada para isso, porque já até escreveu livro sobre esse assunto, que é a autonomia federativa dos estados. Eu acho que cada estado pode assumir. É muito ruim para o gestor hoje ficar dependendo de Brasília para uma medida como essa, de aumento de idade. Eu não posso mexer. Como explicar? Então, sobe pela Constituição estadual? Federal. Essa Constituição é federal, o limite de idade é federal. Não é do até estado. para a previdência dos policiais militares dos estados. Tudo. Então, lá que grave, tem que... E é grave, porque eu acho difícil que cada ano que você quer mexer nisso, venha uma eleição. Então, eu acho que cada estado poderia ter sua autonomia federativa. É uma das discussões que a gente tem que fazer dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá. O Pacto Federativo. Se dá mais autonomia aos estados e aos municípios, não dá, porque aonde eu tenho poder, posso discutir com a Assembleia Legislativa, são as medidas que nós encaminhamos, que assim mesmo vão ter problemas. Você vê, está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é um erro, eu discuto demais com o Zé Roberto Afonso. Toda medida, quando você tem, está lá um capítulo da lei, se você tem 1% de crescimento econômico ou perto de zero, você começa a tomar as medidas, essas medidas de controle. Por que ninguém tomou? Dos 2 primeiros quadrimestres. Estou falando quando está perto de 1. Nós estamos com menos 7. Mas nós chegamos perto de 1 e ninguém tomou. A pergunta é porque não foram tomadas antes. Nós tomamos, eu coloquei aqui algumas que eu tomei, nós fizemos receitas extras, a gente cortou no nosso custeio. Governador, mas me desculpa, receita extra é uma coisa, a questão estrutural é outra. Eu sei, mas a questão estrutural não depende só de mim. E me parece que o senhor viu a situação do Estado, assim, aí o senhor responsabiliza de um lado a queda... Eu não tiro a minha responsabilidade, Cristina. Eu quero até saber, porque o senhor mostra como caiu a arrecadação e como a despesa com os inativos subiu. Aumenta.
Então, se não mexer aqui, não adianta... Ué, mas é o que a gente está propondo. Olha, e a gente tem limites. Vou te colocar um limite que a gente tem. Está no STF há 16 anos, discutindo agora, parece que vão mexer. Na lei de responsabilidade fiscal, manda reduzir salário e jornada de trabalho. Só que não está... Se eu tomar uma decisão dessa, vai para o STF. Não está regulamentado. Então, por isso que eu não estou demitindo. Prevê a demissão. Eu acho que todo mundo é melhor pagar a conta do que demitir. Sobre essa questão de dividir a conta, quem mandou uma pergunta para o senhor, governador, foi a nossa comentarista de economia, Flávia Oliveira. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de saber que medidas serão tomadas, qual será a contribuição de, por exemplo, do Judiciário, do Legislativo e dos aposentados, pensionistas, cujos salários são os mais altos no estado do Rio de Janeiro. A conta é para todo mundo. Esse projeto, essas medidas foram para todos os poderes. E eles fizeram suas economias, já cortaram em tudo, mas quando eu peço a contribuição aumentando de 11 para 14 e essa medida de passar de 14 para 30 para mais de 16%, para equilibrar atuarialmente a Previdência, é para todos os poderes. Governador, me parece que os aposentados, quer dizer, que nesse pacote que o senhor está mandando para a LERJ, tem um grupo que é mais penalizado, que é justamente dos aposentados que ganham até R$ 5.200. Esse grupo não pagava absolutamente nada de contribuição. E agora o senhor está cobrando 14%, ou melhor, propõe uma cobrança de 14%, mais 16% de uma alíquota extra, ou seja, 30% do rendimento mensal. O senhor não acha que está castigando demais essa turma? O que o senhor falaria para quem hoje recebe nessa faixa e vai ter que deixar 30% com o Estado? Eu estou muito... coloquei isso e algumas pessoas às vezes não compreendem. Eu não faço isso com zero de alegria, com muita tristeza. Eu sei que eu estou penalizando, nós vamos penalizar muita gente. E pedir estudos para ver se não impacta tanto essas pessoas. Você pode diminuir, agora, então, essa alíquota? Não sei, nós estamos discutindo, vendo o que a gente pode fazer com essa pessoa. Agora, é importante mostrar, Rolando, que o funcionário público ele ganha igual quem está na ativa. Isso não acontece no INSS, nem no nosso fundo que nós já criamos. Mas essa pessoa tem mais despesa com remédio, com cuidados especiais? Eu entendo isso tudo. Nós estamos estudando, vendo o que pode fazer. Agora, é importante mostrar que o Tesouro Estadual hoje, ele não suporta mais uma pessoa ganhar igual a quem está na ativa. Acompanhar os mesmos reajustes que tiveram ao longo dos anos. Eu sou criticado, nós estamos criticados, a Cristiana aqui tinha falado no Fatos e Versões, eu até tive falando, o Estado aumentou em 70% a sua folha de aposentado. Um dado errado do Tesouro Nacional. Nós mostramos que não foi esse aumento, já pedimos para corrigir dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. O Tesouro mostra que é 149% a uma inflação de 55%. Esse é o dado oficial. Agora eu pergunto para o senhor... A missão do Tesouro esteve aqui, passou 2 semanas aqui, nós pedimos a missão do Tesouro. Eles não sabem fazer conta, estamos... Pois é, não, Tribunal de Contas do Estado, o Tesouro, o negócio está feio. Eu acho que a gente tem números que comprovam, eu posso colocar, como nós colocamos para o Tesouro Nacional... Nós vamos fazer agora em letras amarelas, ainda não... A gente está insistindo, governador, porque o seu grupo político está há quase 10 anos no poder. Então, por isso que a gente se pergunta, poxa, mas tinha que chegar nesse ponto e quem está em casa, esse aposentado que ganha menos de R$ 5.189, ele se pergunta, peraí, eu vou pagar quase 1/3 do meu salário, vai ficar com o Estado, da minha pensão, vai ficar com o Estado, minha aposentadoria... Para pagar um erro de gestão, porque contaram com a galinha dos ovos de ouro, dos royalties do petróleo, que aí no que o petróleo caiu, eu vou ter que pagar essa conta. Eu acho que, e com essa lembrança, de que vocês estão há muito tempo no governo do Estado do Rio. E se você vê o futuro do Estado, se você pegar todos os estados do país, você vai ver que é um dos estados mais equilibrados atuarialmente
com a Previdência Pública deve ser um dos melhores, é um dos menores déficits, porque nós destinamos todos os royalties do petróleo para a Previdência Pública. Mas mesmo assim, para garantir. Nessa situação. E é um dos melhores do país. E nós já criamos um novo fundo, que poucos estados, o Brasil fez, e poucos estados fizeram futuro. Hoje já temos 20 mil funcionários nesse novo fundo. É a lei que está aí e que a gente tem que seguir. Então, nós estamos tentando equilibrar atuarialmente esse fundo que está aí. Para o futuro não vai ser assim. E poucos no Brasil, se vocês pegarem, poucos, pode trazer os melhores especialistas, poucos têm um ativo tão forte, que está em baixa agora, como os royalties de petróleo destinados exclusivamente para o Fundo de Previdência. Quem está em casa se pergunta, então por que a gente chegou nessa situação? Chegamos pela queda de menos 7% de queda do PIB, e o preço do petróleo que saiu de $115 para 32, 34, hoje está $44. Agora, erro de gestão. Não houve eu não influencio no crescimento do país. Mas um erro de gestão. Eu não influencio no preço do barril do petróleo. Um erro estratégico. Na Arábia Saudita, o orçamento é um grande produtor de petróleo. A estimativa de previsão de arrecadação com o petróleo é sempre 30% menos do que o preço do petróleo, ou seja, tem um colchão. Aqui, me parece que a expectativa foi maior. Então, como disse, uma galinha, contou com a galinha, com o ovo dentro da galinha, quer dizer... Não foi, Cristiana. Nós mandamos no nosso orçamento, com o preço do barril do petróleo, quando ele estava a 100, nós chegamos a mandar com 50, e o dólar 2,60. Não foi esse o desequilíbrio da Previdência. A Previdência é que a falta de crescimento do país não afetou só o estado do Rio de Janeiro. Hoje está todos os estados. Você pega São Paulo, o rombo da Previdência é maior do que o nosso. O nosso está em 12, 13 de São Paulo está 18. Você pega de Minas, está 11. Você pega do Rio Grande do Sul, está 9. Você pega de Santa Catarina, está 7. Sabe tudo de cabeça? Um pouquinho, a cabeça não está boa, mas já teve melhor.